Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de dezembro, sábado da oitava do Natal. Hoje a igreja festeja São João, apóstolo e evangelista. O evangelho de hoje está em João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também os outros discípulos que tinham chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje 27, oitava do Natal, ou seja, ainda estamos vivendo um período natalino. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça que Ele nos permite viver. E hoje, nós meditando essa palavra, nós fazemos dois paralelos. O primeiro, no dia 25, nós celebramos o nascimento fisiológico, ou seja, físico, de Jesus. Jesus nasceu para cada um de nós. Jesus veio, encarnou-se e viveu no meio de nós como homem. E hoje, nesse Santo Evangelho, meditando, podemos observar Jesus nascendo espiritualmente. Aqueles discípulos, juntamente com aquelas mulheres, chegaram aonde Jesus tinha sido sepultado e não o encontraram. E aqui a gente fica observando também que Jesus sempre falou da sua ressurreição. Sempre falou que ele morreria, mas que ressuscitaria. E a gente observa que, mesmo falando para aqueles discípulos, quando aconteceu, eles não acreditaram. As mulheres falando, afirmando que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. Será que hoje nós também acreditamos? Será como que é a nossa consciência com relação a tudo isso? Se nós não acreditamos às vezes que Jesus ressuscitou, será que acreditamos que ele também nasceu? Nasceu e está no meio de nós? São as perguntas que às vezes a nossa limitação humana não nos permite responder.
Mas que é uma grande verdade, meus amados irmãos, é que isso realmente aconteceu. Jesus nasceu pela ação do Espírito Santo, se tornou homem e habitou no meio de nós. Mas da mesma forma, ele sofreu, ele foi condenado, morreu e foi sepultado, também mostrando a sua fragilidade humana, sendo sepultado. Mas depois de 3 dias mostrou a sua divindade, ou seja, ressuscitou-se. E aquelas mulheres também não acreditaram. Ou seja, as mulheres acreditaram sim, mas quando levaram a notícia para os homens, eles não acreditaram. Acharam que aquelas mulheres estavam inventando algo. Portanto, meus amados irmãos, se aqueles discípulos na época não acreditaram, com certeza os discípulos de hoje, que somos nós, também alguns não acreditam. Mas que esses acontecimentos, esses sinais que são mostrados, que nos sirva de aprendizados e de certeza de que isto aconteceu para cada um de nós. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, através dos sinais, não pedir que o Senhor mostre mais alguns sinais, porque os sinais estão aí, são visíveis. Que nós possamos realmente viver esse momento de tanta alegria que é o Jesus que renasça no meio de nós. Se tornou homem e está no meio de nós. Mas que da mesma maneira ele também vai partir, vai morrer, vai sofrer, mas também ressuscitará. E que nós também possamos acreditar em tudo isso e viver essa fé, viver essa presença, viver esse acreditar que o Senhor está no meio de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.